Olá, que alegria estar com você, começando o programa A Vida em Foco aqui na TV Evangelizar, sendo transmitido para todo o Brasil via satélite. Também estamos no canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E bom, hoje é um dia muito especial porque nós iniciamos a Quaresma. Hoje especificamente é quarta-feira de cinzas, então eu sei que muitas pessoas estão em casa, não trabalharam, tomara que seja o seu caso e por isso está aqui conosco na TV Evangelizar, mas tem muita gente que ainda assim tem que seguir um ritmo de correria. Então eu queria fazer já nesse primeiro momento com você um lembrete que é um dia de nós nos recolhermos, é um dia de penitência, assim, de mais oração, e mesmo que em meio às suas rotinas você tenha que parar, eu quero fazer esse lembrete e em toda a nossa programação, você vai ver que nós teremos esses momentos. Você provavelmente já assistiu a Santa Missa, você teve os seus momentos mais devocionais e agora nós vamos falar sobre alguns assuntos que são corriqueiros. Você vai ver que são do dia a dia, como por exemplo as tuas finanças, como ter o controle financeiro é importante, mas sempre trazendo a essência que é a Quaresma. Nós vamos ter que enfrentar este deserto no meio de todas as nossas coisas. Por isso, trazer para você desta forma este lembrete de que a Quaresma já começou. E o nosso primeiro tema então vai falar sobre esse equilíbrio de contas. Equilíbrio que nós vamos ter ajuda profissional hoje, viu? Equilíbrio que muitas vezes quando falta é um problema na nossa casa. Então não basta que a gente apenas entre na Quaresma, tenha oração e continue com alguns problemas ali que causam intrigas. Então nós vamos te ajudar com isso e vamos falar daqui a pouquinho com a Renata Locks, que é planejadora financeira. E também vamos falar sobre competências que são consideradas essenciais para você na sua parte profissional para esse ano de 2025. Como que você pode começar a dar passos, se ainda não começou, para uma formação, para um aprendizado mesmo. Nós vamos trazer isso para você. Então fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. Te convido a vir comigo neste bate-papo que com certeza vai trazer muita informação, muito aprendizado aqui com a Renata Locks, que é planejadora financeira. Bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, aqui a gente vai falar o quê? De um gerenciamento, de um orçamento. Se fosse para pegar algo assim, que você deve ter vários aspectos que você considera da parte financeira que são importantes. Por onde você começaria? O ponto inicial, independente da situação que a pessoa esteja vivendo. O ponto inicial de qualquer planejamento financeiro são os sonhos e os objetivos das pessoas. Começar pensando nisso mesmo. Exatamente, porque é onde a gente sabe, onde tu quer chegar, é onde a gente vai analisar o teu orçamento para realmente estruturar ele para te chegar até esse local, para te transformar aquele sonho, na verdade, numa meta. Entendi. Porque enquanto é só um sonho, não tem como chegar até ele, né? Entendi. Então a gente inclui o prazo, inclui valores e tudo mais para te auxiliar nesse processo. Entendi. E nesse buscar sonhos, a pessoa vai ter que se questionar o porquê daquele sonho, se aquilo realmente é importante, se aquele sonho é dela mesma. Isso faz parte de um orçamento, de um planejamento financeiro? É o início de todo o meu planejamento financeiro. É mesmo? E assim, na primeira conversa que eu tenho com meus clientes, na verdade, eles sempre ficam muito pensativos, porque nunca param para pensar exatamente onde eles querem chegar. Não é fácil, né? Assim, de ter essa resposta. Não é uma coisa pronta. Fica no automático da vida. Então, por exemplo, aí começa a repensar o que está fazendo, aonde quer chegar, o porquê está fazendo o que está fazendo. Então, eu quero trocar de carro, eu quero me aposentar, eu quero fazer uma viagem especial em família. Então, essa vai ser a base que vai estruturar todo o restante do planejamento. Tá. Porque aí a gente vai identificar se realmente está dentro do orçamento, o que pode ser alterado para chegar até lá. Tá. Bom, como a gente vai falar também de um equilíbrio, eu imagino que quando fala-se, por exemplo, da família, né, num orçamento familiar, uma gestão financeira familiar, esses sonhos talvez nunca tenham sido uma conversa dentro daquela casa. Como que você acha que seria um bom ponto de puxar esse assunto, até de estar aberto, porque nem sempre os sonhos serão os mesmos, não é? Eu imagino que é impossível ser exatamente tudo igual.
Eu acho que a partir do momento que, enfim, um casal, uma família está junto, é para compartilhar realmente questão de sonhos e realizações em conjunto. Com certeza vão ter algumas diferenças, tipo um sonho específico da esposa, um específico do marido, mas tudo isso pode ser enquadrado. A conversa no relacionamento é muito importante para a saúde financeira familiar. Inclusive sobre finanças. Exatamente, é porque finanças basicamente é um tabu, existe um medo de conversar a respeito, só que tem dados do IBGE aqui no Brasil que problemas financeiros, de esconder sobre finanças e tudo mais, é um dos maiores motivos de separações no Brasil. É mesmo? Então falta essa transparência. Existe conversa. Até quem segura mesmo informação ou esconde, né? Exatamente, não é um tabu. Então eu já atendi casais que a esposa é extremamente investidora, acompanha tudo certinho. Ela era a principal fonte de renda da família. E o marido, enfim, aposentado, ajudava com algumas questões. Certo dia ela me mandou mensagem, eu estava fora do trabalho, ela desesperada, falando que a vida dela acabou porque descobriu uma dívida enorme dele. Olha só. Porque ele escondia por medo de contar para ela. Entendi. E ela assim, acabou tudo, a viagem que a gente estava planejando, casamento e tudo mais, assim, ó, não acabou nada. Calma, vamos conversar. Marcamos a reunião, começamos a estruturar tudo. Hoje, exatamente hoje, eu recebi uma mensagem dela agradecendo. Olha só. Porque ela disse que se não fosse a orientação que eu e meus colegas demos, né, através do planejamento financeiro, a consciência do que está fazendo, não fazer de qualquer jeito, hoje ela está numa situação extremamente confortável e está de bem com o marido novamente, enfim. E hoje compartilhando sobre as finanças, falando mais abertamente sobre isso, trabalhando isso com os filhos, começaram a fazer com os filhos que ganham dinheiro de Natal e tudo mais. Há uma parte para gastar agora, outra parte médio prazo e outra parte longo prazo. Então foi uma coisa que se estendeu em toda a família. Que legal, nossa. E me permita falar, né, com quem está nos assistindo, é isso que eu falo, né? Quando eu até comecei falando aqui da questão de viver a quaresma, é isso, porque assim, a gente vive no nosso dia a dia, com esses problemas que todos temos, né? Você está falando de dívidas, 77% dos brasileiros têm dívidas e muitas vezes isso sim é um problema. Por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe lidar com aquilo, não sabe lidar internamente. Então, quando você senta, que você resolve encarar, que você decide ser uma pessoa transparente, falar sobre aquilo, sobre as dificuldades, inclusive buscar ajuda, isso faz diferença. Não é só no papel, só nos números, né, que é importante, mas muito, muito além. Nós estamos falando aqui da estrutura familiar também. Então, isso é importante, né? E você mencionou sobre as contas que são escondidas. Aqui tem um número que um pouco também me preocupa. 29% das famílias que têm contas em atraso e 13% disseram que não têm condições ou perspectivas de quitar os débitos. Então, você falou, o sonho é importante, né? Será que entraria num sonho, por exemplo, não ter as dívidas ou quitar esses débitos? Isso valeria como um estímulo também ou não? Ou você iria por outro caminho? Eu uso isso também como um estímulo. Só que, na realidade, quando chega já nesse nível, o estresse é tanto que a pessoa não consegue pensar em nada. Que é mais difícil, né? Não existe um objetivo maior do que realmente sair desse sufoco que ela chegou. E chegou nesse ponto porque realmente não tinha coragem de olhar o que estava acontecendo. Então, esse caso é um pouco mais delicado, só que a gente conversa. E o que é o principal? Vamos organizar a parte do orçamento agora, do financeiro. Organização é importante. Exatamente. O que está entrando? E para onde que está indo esse dinheiro? Tá. Para tudo se dar um jeito, de alguma forma tem que dar. Então tem que ter esse mínimo de... Eu vou falar controle aqui, mas a pessoa tem que saber o que está saindo, o que está entrando, para onde está indo. Tem que ter esse controle mínimo ali, senão acaba se perdendo, né? Com certeza, às vezes não tem uma planilha, não sabe utilizar, enfim, não tem um profissional para auxiliar. Caderno, semanal. O que está entrando, o que está saindo, quais são as principais contas, aluguel, condomínio, enfim, vai separando isso para ter um pouco mais de controle, para realmente saber para onde está indo o valor e o que dá para fazer para começar realmente a quitar as dívidas, enfim, e para sair da situação que se encontra com mais dificuldade. Sim, entendo. E assim, é claro, às vezes a gente se toca da situação depois que ela aconteceu. Então, agora a pessoa está olhando para tudo como está. Às vezes é uma dívida que começou final do ano, início de ano que vem muita conta nova. Como que ela pode aprender com isso? Mesmo enquanto ainda não está resolvido, para que de repente ano que vem não seja assim de novo, né? Que é importante, não é? Com certeza,
Por exemplo, esse exemplo que eu te dei agora há pouco, desse casal, essa dívida já estava sendo escondida há 15 anos. Meu Deus. E foi refazendo, empréstimo, consignado atrás de empréstimo. Então, assim, já reparou, não teve como pagar, teve que usar um empréstimo para pagar outro empréstimo e tudo mais. Já mudar de estratégia. Já muda de estratégia, ou pede ajuda para um profissional, ou realmente senta e começa a olhar o que está entrando, o que está saindo e o que pode ser feito, ou enfim, aumentar a questão de renda e tudo mais. Não deixar ficar muito tempo, né? Senão pior. Com certeza. Minha querida, muito obrigada por trazer esse tema para nós e tantos dados reais. Muito obrigada, tá? Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada a você. E agora a gente vai falar sobre produtos que evangelizam. Olha, é uma alegria poder trazer esse material aqui para você. Já trouxe de primeira mão uma vez aqui. Agora trago novamente porque a Ana está aqui e vamos falar a verdade, né, Aninha? É, né, Carol? Esse ficou bom também, hein? Esse livro. Hoje estamos começando a quaresma, né? Então trouxemos aqui alguns produtos que temos na nossa loja para a gente viver esse período tão importante para nós católicos, né? A Bíblia, os crucifixos, o terço, dentre tantos outros produtos que nós temos lá na nossa loja. Sim. Né? E como ajudam, né? Eu vejo assim, eu uso os sentidos, eu já comentei com algumas pessoas isso, para me ajudar na concentração. Então, por exemplo, se você tem um terço, que, né, como esse aqui, a gente fala que o Padre Reginaldo, ele, né, soube escolher esse aqui, que você pega, que você consegue fixar aqui, ó, que você vai sentindo cada pedra, isso ajuda a concentrar. Tem muita gente que tem problema de distração. Para não se perder, né? Para não se perder, você fica, isso ajuda, né? A textura em si ajuda. Você tem um crucifixo que você olhe, que você possa meditar. Gente, a meditação da paixão de Cristo nós vamos viver por esses 40 dias. É verdade. Então, o crucifixo, talvez você tenha que trocar o seu, ou alguém que você sabe que não tem, você pode presentear. E uma leitura é, assim, eu diria, o mais importante, porque você vai ter um conteúdo para você meditar em cima. Um conteúdo para você ficar, nossa, será que é isso que eu estou vivendo? Será que eu estou buscando isso? Será que estou me enganando, me iludindo? Então, palavra de Deus, né? E leitura. Padre Reginaldo Manzotti, novo lançamento. Vou deixar a dica aqui para o pessoal que está em casa, que esse ano a Produtos que Evangelizam lançou um guia prático da quaresma. Então, quem acessar o nosso site, tem um banner lá para baixar o guia. Ele tem explicando o que é quaresma, tem várias orações, tem um guia para você aprender a como se confessar, dicas para você se confessar. Olha aqui, ó. Esse aqui, né? Também. Esse é do livro. Esse aqui, é o do livro. Esse é o nosso guia quaresmal, aqui, guia prático. Que legal. Isso. E é gratuito? Gratuito, dá para baixar. Tem um calendário lá com ações do bem para você fazer cada dia uma sugestão de ação, né? De cumprimentar alguém que você não conhece, de rezar o terço. Então, para as pessoas passarem por esses 40 dias com algum propósito, né? Fazendo alguma coisa boa aí nesse período com propósito de fé também. Que legal, que ideia boa, porque as pessoas precisam de um guia. Porque senão a gente fica perdido nas coisas que a gente já tem para fazer. Passou um dia, mais um dia, e tá. E como que eu vivi no final a quaresma? Do mesmo jeito? Então, olha, que ideia bacana. E é gratuito, você falou, né? Gratuito. Gratuito ali, que legal. Bacana, parabéns, hein? Várias orações também. Gostei, vou usar. Vou te encaminhar lá, tem que baixar lá para você usar. Vou baixar, com certeza. Sua opinião vai ser importante para nós também, mas está sendo muito bem aceito aí. Com certeza, mas que legal. Então, ó, acesse produtosqueevangelizam.com.br, tanto para você poder ter esses produtos que vão te ajudar na sua caminhada espiritual, o próprio calendário que é gratuito para você, e tem as lojas físicas, Curitiba, tem os revendedores. Fortaleza, isso mesmo. Né? Não faltam opções aí para esses produtos chegarem até você. Com certeza, minha querida. Sempre bem-vinda, muito obrigada por ter vindo aqui Carol. hoje, tá? Obrigada. E eu faço um convite para você que quer peregrinar durante este ano, que é um ano especial, ano santo, ano jubilar de 2025. Peregrinos da Esperança, Padre Reginaldo Manzotti vai te levar em Pentecostes a lugares lindíssimos. Olha aí na tela o que você vai ver. Bom, do dia 3 ao dia 16 de junho, Roma, Santuários Marianos e Suíça. Imperdível. Você, tenho certeza que vai aprofundar a sua fé, a sua espiritualidade. Talvez vá a lugares que você já foi, como por exemplo Fátima, tão conhecido no mundo inteiro. Você fala, Carol, eu já fui para Fátima, mas eu tenho certeza que a sua experiência vai ser outra, porque cada peregrinação é única e Padre Reginaldo vai te ajudar
como seu diretor espiritual. Mas além, né, de Fátima, Portugal, Itália, Suíça e França. Todos esses países estão inclusos nesta peregrinação Pentecostes. Então, alguns lugares que você vai conhecer: Praça Signoria, Catedral Madonna Dei em Fiore, Catedral de Milão, Arco do Triunfo, Catedral de Notre Dame e muitos outros locais que vão conduzir você nessa fé e nessa espiritualidade. O telefone está aí aparecendo para você pegar mais informações. Vamos juntos esse ano com o Padre Reginaldo Manzotti em Pentecostes. E a gente volta para falar sobre carreira, sobre a parte profissional, de que forma que você pode se manter atualizado, de que forma que você pode dar passos novos na sua carreira. Então volte comigo. Saímos com imagens da cidade de Brasília, Distrito Federal. A audiência nos acompanha pelo site da TV Evangelizar. E olha uma curiosidade aqui, ó. Você sabia que Brasília não tem esquinas? Como assim não tem esquinas? É porque o planejamento de Brasília, comandado por Oscar Niemeyer, rompe com as convenções urbanas tradicionais, aquelas que nós estamos habituados em cidades. O planejamento da cidade foi feito por meio de quadras e setores. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com você de todo o Brasil, aqui na TV Evangelizar, sintonizados neste momento no programa A Vida em Foco. E já que nós estamos começando uma caminhada tão séria, tão importante, iniciando a Quaresma, eu também tenho um convite que é missionário para você. Um convite missionário que vai nos possibilitar continuar evangelizando pelos meios de comunicação. Como é importante a sua confiança na obra Evangelizar é preciso. Nós que somos esta obra que evangeliza, que leva conteúdos 24 horas aqui na TV Evangelizar, em todos os meios, pela rádio, pela internet, nós pensamos na sua família, nós pensamos qual é o conteúdo que vai abrir as portas para a evangelização, para uma conversão, para uma reconciliação dentro da família. Tudo isso que nós trazemos aqui é pensando nisso. Você veja, a gente falou agora há pouco sobre finanças, daqui a pouco a gente vai falar sobre carreira. Parecem ser assuntos assim do mundo, e de fato, nós estamos inseridos nesse mundo, apesar de não sermos deste mundo. E quando a gente aprende a lidar com essas situações de uma maneira que é espiritualizada, olhando efetivamente para o outro, nós somos luz. Nós levamos a evangelização. Então, é muito mais simples e muito mais profundo do que você imagina. E você faz parte disso quando nos ajuda, quando apoia esta obra. Então, eu te convido, vamos iniciar juntos essa caminhada de penitência, sim, mas de quem sabe que, ao final, a cruz, ela é vencida. Então nos ajude a continuar esta obra de evangelização fazendo a sua doação aqui por este QR Code que a gente disponibiliza nesse momento. É uma forma segura de você fazer o seu Pix apontando a câmera do seu celular de dentro do seu aplicativo bancário. Vamos juntos evangelizar mais. E muito obrigada pela sua confiança. E agora a gente fala sobre carreira. E falar sobre carreira, às vezes, é pensar um pouquinho à frente. E se eu falasse para você assim, daqui 10 anos, né? 10 anos para quem tem 40 e poucos como eu, parece que não é nada 10 anos, né? Mas já tem alguns especialistas que falam que pode ser que daqui 10 anos ou algumas carreiras não existam ou alguns negócios não durem, né, Alexandre? Seja bem-vindo. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre essa insegurança, né, de alguma forma. Interessante a gente falar disso, né, Carol? Porque, na verdade, é uma preocupação que todas as pessoas têm.
Porque é justamente da nossa carreira, dos nossos negócios, que vem o sustento das nossas famílias. Sim, com certeza, com certeza. Eu ouvia você falando, né? Existe a questão do mundo, de estar nele, estar fora. Querendo ou não, de uma maneira ou de outra, a gente precisa sobreviver, a gente precisa de subsistência, a gente precisa de uma fonte de renda que traz até dignidade para nós e para as nossas famílias. Ou seja, saber usar isso da maneira correta. E aí, possivelmente, um bom emprego, uma boa carreira, ou ainda ter o seu próprio negócio, porque isso também é algo importante e definitivo, pode ajudar a gente a trabalhar com isso. Só que estamos num momento de grande transformação. Tecnologia mudando a nossa vida, aquilo que ocorre em torno de nós. Sim. E muitas coisas serão transformadas, com certeza. Sim, e isso traz talvez alguma... Será que é por isso que algumas pessoas olham com um olhar um pouco mais pessimista? Eu sei que assim, a gente não pode se iludir também com o futuro, né? Como você disse, nós precisamos dar o melhor que a gente tem, né? Sim. Trabalhar virtuosamente com os nossos empregos ou com as nossas empresas. Mas olhar para esse futuro e ficar diante dele, como que a gente pode se preparar para isso? Né? Para estar daqui 10 anos em pé. Sim, né? Com certeza. E é importante, né? Daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, e até daqui a 20, né? Eu até trouxe uma lista aqui para não esquecer, né? Então, para as pessoas que estão em casa, né? Pega papel e caneta e anota aí. Pensamento crítico, analítico e inovação, resiliência e flexibilidade, liderança e influência social, aprendizagem contínua, mindset, ou seja, foco no digital e foco no humano, resolução de problemas e pensamento crítico, autogestão e inteligência emocional, inteligência artificial com domínio digital e criatividade, inovação, comunicação e influência. Nossa, são várias áreas, assim, que... Provavelmente você escutou alguma dessas frases aqui e falou assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então seria uma oportunidade já. Ó, deixa eu só lembrar, o Alexandre Veller, ele é consultor de carreira e negócios. Então quando ele traz aqui esses temas, é tirado, a gente poderia falar, mas da onde que ele tirou isso, né? Isso. É tirado da experiência, é tirado do estudo, é tirado da área acadêmica que você faz, né? Exatamente. Então, como que a gente começa procurando aí, eu tenho que aprender tudo isso aí, eu começaria... Como que eu faço um filtro por onde começar, por exemplo? Carol, eu acho que a chave é justamente aquilo que você falava. A gente precisa pensar a médio e longo prazo. Se a gente olha essas 10 tendências, diz assim, meu Deus do céu, é tudo para anteontem, né? Como que eu consigo fazer tudo isso? Não, cada passo e o nosso futuro profissional ele é sempre uma maratona, mas toda maratona ela começa com o nosso primeiro passo. Certo. Então, justamente esse planejamento, onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos, aliás, onde eu mereço e onde eu devo estar. Isso passa por vários passos intermediários que eu faço ali no caminho. Então, por exemplo, o primeiro deles, pensamento analítico e inovação. O que significa? Eu preciso aprender a considerar o todo, não apenas olhar aquele pedaço pequeno que está na minha frente, entender de onde as coisas vêm e para onde as coisas vão. Tá. Isso significa que eu posso olhar para a minha carreira de uma forma um pouco mais adequada. Eu não preciso me deixar levar por aquelas pitonisas que dizem que o mundo vai acabar, mas ao mesmo tempo eu não preciso achar que tudo é azul, né? Então, eu preciso planejar para usar as influências que vêm, colocá-las no meu dia a dia, entender que elas não vêm para terminar comigo. Por exemplo, inteligência artificial, para que ela vem? Ela vai acabar com os meus empregos, ou com o meu emprego, ou com a minha empresa? Não, na verdade não. A inteligência artificial, ela não substitui ninguém. Serão pessoas que entendem inteligência artificial que vão substituir pessoas que não entendem, né? Sim. Ou negócios que utilizam isso para agilizar, que serão substituídos por aqueles que não utilizam. Então passa por aí. A segunda, resiliência e flexibilidade. Ou seja, você precisa se adaptar, entender de onde as coisas vêm, mais uma vez, para onde elas vão e saber se adequar dentro desse novo ambiente. Saber aquilo que você mantém e aquilo que você muda. O terceiro, liderança e influência social. O que significa? Você precisa ser capaz de liderar a você mesmo e capaz de influenciar os outros para fazer aquilo de bom que eles precisam fazer, mesmo quando eles não queiram. Aprendizagem contínua. Eu preciso aprender de forma continuada, não parar nunca. Aquela faculdade que você está fazendo hoje, ela não leva mais você até a aposentadoria. Então, professor Alexandre, não faço mais faculdade? Muito pelo contrário. Faça uma, faça duas, faça três e continue se aprimorando. Passa mais ou menos por esses tópicos aí, Carol. Entendi. Então isso que você falou, tudo isso que você mencionou, é coisa que a gente pode aprender, que a gente pode estudar de forma assim, como, por exemplo, você usou ali a palavra flexibilidade, o próprio pensamento. Tá, uma coisa é eu analisar como eu estou, mas eu consigo
aprender a pensar diferente, a olhar diferente para minha carreira, consigo aprender a me liderar. Isso tudo é algo possível de ser aprendido por exemplo, com formações. Com certeza. E, aliás, é importante tocar nesse ponto, porque existem pessoas que dizem assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Ou seja, aquela síndrome de Gabriela, né? Nada vai mudar na minha vida. Nem o cabelo a gente nasceu igual, já começa a ficar branco, Alexandre, não tem como. Não é verdade? O meu tá aí, ó. Tá na experiência dos anos colocado. Então, mas é justamente isso, a gente precisa aprender isso ao longo do tempo. Porque quem acha, né, que ou você nasce líder, ou quem não é talhado para ser líder jamais chegará lá, essa pessoa, infelizmente, ela já jogou fora todo o processo de aprendizado. Porque, por exemplo, nasceu líder, não tem que aprender mais nada, você já sabe ser líder. E não nasceu sendo líder, então esqueça, não há nada nesse mundo que vai te ajudar quanto a isso. Não, muito pelo contrário. É só lembrar da parábola dos talentos, né? Deus nos deu talentos. Para uns ele deu 5, multiplicou em 10. Para uns ele deu 2, multiplicou em 4. E teve aquele que achou que ganhou muito pouco e não fez absolutamente nada. Multiplicou, né? Quem foi que ouviu o servo bom e fiel? Aquele que justamente multiplicou. E esses talentos, eles significam, claro, os valores, os bens materiais que vêm até nós, mas significa também os recursos, as habilidades e as competências que a gente ganhou ao longo do tempo. Sim, né? Que é o não parar no tempo, né? Como a gente estava falando. Quando a gente olha uma obra maravilhosa como essa aqui na TV Evangelizar, você, o time que está aqui, os gestores deste ambiente maravilhoso, cada um recebeu o seu talento. Um tem o dom da comunicação, outro tem o dom da gestão, outro tem o dom do design, de justamente cortar no momento certo, fazer a edição e etc. Quando coloca tudo isso a serviço, o resultado é isso que nós vemos aqui. É como um maestro que tem diante de si uma orquestra. Um é bom no violino, outro é bom no violoncelo, outro é bom em... Cada um é bom em alguma coisa. Mas quando todos executam ao mesmo tempo, a partir de uma estratégia comum, o resultado é sempre uma bela sinfonia, vamos colocar dessa maneira. Que legal, gostei da sua comparação. Interessante. Meu querido, muito obrigada por vir aqui mais uma vez, sempre nos orientando nesse caminho de carreira, negócios. Seja sempre bem-vindo. Sempre uma alegria poder retornar aqui e ajudar os amigos da Evangelizar, e parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Obrigada, agradeço, viu, meu querido? Seja sempre bem-vindo também. Agora, um recado importante para você, para a sua saúde, escute sobre o magnésio. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, no mundo de hoje, onde tudo parece passar assim tão rápido, né? Mais de 86% dos brasileiros relatam sintomas de ansiedade ou estresse. Então, se você se sente sobrecarregado, com dificuldade para dormir ou até mesmo para relaxar, aqui, ó, o magnésio quelato da Joy é o que está faltando no seu dia a dia. Ele é fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso, ajudando a regular o humor e a melhorar a qualidade do sono. Isso porque, gente, ele colabora com a ativação dos hormônios do bem-estar, da serotonina e o triptofano. E também da melatonina, que é o hormônio do sono, te proporcionando noites mais tranquilas e revigorantes. Imagine só você poder enfrentar cada dia com mais leveza, com mais tranquilidade e fazer as coisas que antes você não conseguia por causa das dores e do desânimo. O magnésio da Joy, com sua fórmula exclusiva, poderosa, assim, ó, em cápsulas soft gel, é mais prático e eficiente. Sem falar que o santo suplemento é também analgésico e anti-inflamatório natural. Portanto, ele ajuda a combater os processos inflamatórios no seu organismo e vai, assim, amenizando essas dores generalizadas. Fortaleça a sua saúde, então, ó, com o magnésio quelato da Joy. Aproveitando hoje, gente, o desconto de 60%. E, ó, de presente, vamos mandar aqui um robô aspirador de pó. Vai te ajudar na limpeza da casa. Ligue já, 0800 591 8773 e só começa a pagar no final de março. Olha só que máximo, hein? Compra no fiado, ganha desconto, presente e ainda prazo para começar a pagar. 0800 591 8773. Oportunidade incrível, né, Carol? No próximo bloco, nós vamos conhecer o Museu do Café no Litoral Paulista. Então, volte aqui comigo. Nós saímos com imagens de João Pessoa. Esta cidade da Paraíba, quem me acompanha é pelo site da TV Evangelizar e que é a terceira mais antiga capital do Brasil. Foi fundada em 1585. João Pessoa ultrapassa 4 séculos de história. Já eu volto.
Estamos de volta e com um convite especial porque estamos na Ação São José Providenciar e você pode participar com a gente indicando 3 novos associados. Olha que alegria poder falar sobre a obra Evangelizar. É ou não é uma alegria isso na sua vida? Quantas bênçãos, quantas graças, quanta intercessão, quanta oração, quanto conteúdo de qualidade você já recebeu, a sua família já recebeu. Então vamos compartilhar, vamos falar sobre esta grande obra para outras pessoas. Nos indique 3 pessoas, é só você ir lá no nosso site tvevangelizar.com.br. Nós estamos até o dia 31 de março aqui acolhendo, aumentando a nossa família. Basta que você faça o seu cadastro ali mesmo e nós entraremos em contato com as pessoas que você indicar. E nós agradeceremos você, viu? Vai ter um mimo especial, um cordão de São José dormindo que você vai receber na sua casa assim que nós conseguirmos pelo menos um novo associado que foi indicado por você. E assim que nós vamos aumentar a nossa família, porque juntos evangelizamos mais. Bom, agora eu quero chamar para você um recado especial. Acompanhe comigo. Oi, Carol, e eu venho aqui falar com você todos os dias do poderoso Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. É isso aí, gente, porque você sabe, né? Passou o tempo e a visão tá cada vez mais fraca, o olho lacrimeja demais, arde, você tá tentando enxergar a televisão, tá cada vez mais difícil, tem alguém em casa que já tá com algum problema mais sério, tá precisando cuidar da sua visão, então você precisa conhecer esse aqui, ó, o Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai repor elementos importantes para a boa saúde da sua visão. Nada melhor, gente, do que você estar com a visão enxergando direitinho, não é mesmo? Você vai aí sair, às vezes, não consegue enxergar nem atravessar a rua direito, tem que estar pedindo ajuda porque a visão não tá legal. Então você precisa conhecer esse aqui, o Vision X, mas tem que ligar 0800 777 0190 que você vai receber na porta da sua casa. Tá em dúvida se liga, se não liga? Será que vai ser bom para mim ou não? Então eu vou trazer aqui pessoas que estavam em casa como você na dúvida, ligaram e olha o que aconteceu. Veja comigo. Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Ganhei uma confiança incrível, faço que nem eu. Pedi o Vision X. Vision X, mas é esse aqui, do X bem grandão, que tem que ter na frente do frasco, que é o verdadeiro, que é o que te dá um resultado rápido. Então liga 0800 777 0190 que tem promoção especial para você. Ligando agora eu vou dobrar todos os kits. Você vai comprar 2, vai levar 4, comprou 4, leva 8 e assim por diante para você cuidar da sua visão aí de dentro da sua casa. Então liga já que as nossas consultoras retornam para você em seguida 0800 777 0190, porque o Vision X é o X da sua visão. É com você, Carol. Muito obrigada. Quero te levar agora para Santos, litoral de São Paulo, para a gente conhecer um pouco mais sobre a história do café. Você gosta de um cafezinho? Então vamos lá, vamos entender mais sobre o Museu do Café. Acompanhe comigo. Por aqui se preserva a memória áurea do café. O edifício da antiga Bolsa Oficial de Café, atualmente o Museu do Café, é um marco na história econômica e cultural do Brasil. Localizado no Centro Histórico de Santos, este prédio é famoso por sua arquitetura eclética, combinando estilos neoclássico e barroco, com uma mistura de outros movimentos arquitetônicos que resultam em uma obra única. A Bolsa Oficial de Café foi criada por um decreto federal e começou a funcionar em 1917. Inicialmente em um prédio modesto na rua 15 de Novembro com a Rua do Comércio. No entanto, com o crescimento da importância econômica do café, surgiu a necessidade de um edifício próprio que refletisse o prestígio da elite cafeeira paulista. Assim, foi inaugurado em 1922 o imponente edifício que conhecemos hoje. Em 1890, São Paulo
Paulo já vai ultrapassar o Rio de Janeiro em termos de exportação, né, de café. A cidade de Santos, ela passa a, digamos, sonhar com essa modernidade que estava chegando naquele momento, né, para São Paulo, a partir justamente da economia cafeeira e que ganhava aqui no Porto de Santos o seu mais novo e potente ponto de escoadouro. O prédio, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, impressiona pela construção que visava afirmar a importância de São Paulo como um dos pilares da economia nacional, especialmente em comparação com os estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Ele expressa justamente essa prosperidade, né? Esse símbolo de poder que a economia cafeeira simbolizava, representava para a sociedade brasileira que estava ali saindo do regime de escravidão, né, entrando em um novo regime político, econômico e social. O museu oferece aos visitantes uma experiência rica em história e curiosidades. Bem cultural, bem historicamente, bem rica. Enriquece muito culturalmente a gente. E esse museu, além do cheiro maravilhoso que tem de café, né, tem toda essa história apaixonante que é do nosso café brasileiro. Um dos pontos altos da visitação aqui do museu é o Salão do Pregão. Por aqui, 70 corretores, mais o presidente, negociavam e determinavam as cotas diárias das sacas de café. As negociações aqui foram até o final da década de 1950. Nesse período, né, se faziam duas sessões diárias. 2 vezes por dia se abriam e chegavam ali os corretores oficiais, né, então essas pessoas precisavam estar registradas e passava-se a dar então as negociações, né, as propostas de preço e as propostas de compra. O vitral e telas do pintor paulista Benedito Calixto no Salão do Pregão impressionam. Outro destaque é a Torre do Relógio, com cerca de 40 metros de altura, o dobro da altura do prédio. No topo da torre, 4 esculturas simbolizam a agricultura, o comércio, a indústria e os navegantes. Para o seu João, visitar o Museu do Café é mergulhar na história do Brasil, apreciando a importância econômica e cultural local. Esse museu aqui, ele merece ser conhecido por todos, não é só pelo estrangeiro, não. O brasileiro também tem que dar valor ao que é nosso e frequentar para poder ensinar aos filhos, aos netos, que é o meu caso agora, né? E já que nós estamos no início da quaresma, nós preparamos um material especial para você, para que você já possa, desde já, entender como viver da melhor forma este período a que nós todos somos chamados. Então acompanhe com a gente esse material. A quaresma inicia na quarta-feira de cinzas, após o carnaval. É o período de preparação para a Páscoa, considerado pela Igreja Católica como um tempo para um grande retiro espiritual, porque os cristãos são convidados a, por meio de práticas penitenciais, aumentar a sua devoção a Deus. O surgimento desse período é datado do século IV depois de Cristo. Desde as origens, era um tempo de preparação de forma especial para os catecúmenos, que são aqueles jovens e adultos que se prepararam por todo um tempo na catequese, no catecumenato, e que agora fazem uma preparação mais intensa para que na noite da Páscoa, na vigília pascal, possam ser batizados, crismados e admitidos à Eucaristia. Os outros, já batizados, vivem esse tempo da quaresma, de penitência, se preparando para que também nessa noite possam renovar os seus compromissos batismais. O encerramento deste período acontece na véspera do Tríduo Pascal. Durante os 40 dias da quaresma, todos os cristãos são chamados para uma reflexão profunda, mudança de hábitos e a olhar mais para o próximo. A igreja, ela tradicionalmente nos apresenta 3 meios, 3 caminhos: a oração, o jejum e a esmola, a caridade. É tempo de nos dedicarmos mais à oração, à comunhão com Deus, nos reconciliando com Deus. Uma outra prática é a prática do jejum, da penitência, uma forma de nos reconciliarmos conosco mesmos. E a esmola, ou a caridade,
que é essa nossa reconciliação com os irmãos. O tempo da Quaresma é o momento de lembrar da necessidade constante de rever as atitudes e provocar uma mudança pessoal em cada cristão. A Quaresma nos ensina a parar, a diminuir o ritmo, a ter mais momentos de silêncio, de interioridade. E a reconciliação com os irmãos, a vida fraterna. O tempo de Quaresma é o tempo de redescobrirmos que não podemos viver uma sociedade egoísta, indiferente aos que sofrem, que neles também nós encontramos o rosto sofredor de Cristo hoje, né? E é nesta proposta de Quaresma, de conversão, que nós vamos juntos acompanhar uma nova temporada do maior grupo de oração da TV brasileira, Noite de Louvor, que vai começar na próxima segunda-feira. Eu tenho certeza que para você vai ser uma bênção, uma transformação, poder viver todo esse momento de Quaresma em oração com a gente no Noite de Louvor. Então olha só o que te espera na próxima segunda-feira. Nós vamos ter uma noite especial com Irmã Zélia, Padre Christian Shankar, Padre Ailton e Irmão Angélico da Fraternidade São João Paulo II. Vamos iniciar a série Caminhando com Cristo, 7 semanas de conversão. É um chamado para você viver essa Quaresma de uma forma intensa, de uma forma talvez como você nunca tenha vivido antes, entendendo o que significa todo esse conceito de penitência, de jejum, de maior oração, aqui em grupo, no maior grupo nacional de oração que nós temos aqui na TV Evangelizar. Então participe conosco do Noite de Louvor na próxima segunda-feira, a estreia desta nova temporada, e às 19 horas nós estaremos então juntos aqui na TV Evangelizar no Noite de Louvor. Obrigada pela sua companhia, espero que possa te encontrar novamente amanhã aqui na TV Evangelizar às 3h30 da tarde. Fique com Deus e uma ótima quarta-feira de cinzas para você e para sua família. Fique com Deus.